Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. É uma alegria essa live nossa de 7h30 da manhã. Agora sim, respeitando o meu ritmo. Bom dia, Carol. Bom dia, Alessandra. Sejam bem-vindas. Que alegria vocês começarem o dia comigo aqui. Bom dia, Berenice Sofal, minha convidada de hoje para a nossa live do nosso sexto setênio. Deixa eu receber Berenice para a gente poder dar início à nossa live. Ah, bom dia, Berenice. Bom dia, Maria Antônia. Bom dia, doutora Margarida. Sua mãe, né, Berenice? Isso. Aham. Que alegria. Estou falando aqui que a live, pela manhã, a gente entra com um outro ânimo de viver, né, Berenice? Sim, verdade. A gente está Bom começando o demais. Que dia. alegria, Berenice, te receber aqui para a gente poder conversar sobre esse sexto setênio, né? Então, Sim, hoje o COP Maria Antônia, ele está inaugurando um novo ciclo. O que eu estou chamando de novo ciclo? Semana passada, eu tive um grande insight. A Berenice e eu íamos fazer a live às 19h30 e nós não conseguimos fazer a nossa live às 19h30, né? E problemas técnicos, não sei o que aconteceu, mas não aconteceu. E a partir disso aí eu parei para poder dar uma olhada, eu falei, quem sabe agora é a hora de fazer a virada. Ontem eu até fiz um videozinho convidando as pessoas para esse novo horário e eu comentava, Berenice, que eu sou uma pessoa do dia, né? Eu acordo muito cedo, então eu começo o meu dia com o sol. Antes do sol chegar, eu recebo o sol. E quando o sol se põe, eu me ponho junto com o sol. Então, fazer live à noite para mim era um desafio. Mas acho que agora eu posso me dar o direito de é, fazer esse movimento de respeito ao meu ritmo. Que eu já desafiei o meu corpo fazendo live às 19h30 durante quase 2 anos, né? As nossas lives do COP aconteceram à noite. Então, eu estou muito feliz, muito agradecida de estar inaugurando esse ciclo com você, Berenice, porque a sua jornada de vida me inspira, a sua coragem de fazer movimentos nesse setênio me inspira. Então, para mim é muito importante nesse momento em que eu faço um movimento também dentro do COP Maria Antônia de mudança de horário de live, porque não é só mudança de horário, é mudança de perspectiva. Bom dia, João, deve ser o irmão da Carol que eu não conheço. Carol e da Berenice. é o tio. É o tio, olha que bacana, a família está aqui presente, que coisa boa. Então, fazer esse movimento é bem interessante para todos nós. A proposta das lives e os setênios é exatamente isso. Como que nós crescemos, como que nós evoluímos a partir das crises. Então, as crises, elas trazem oportunidades. Então, essa live do sexto setênio, ela vai nos ajudar a pensar qual é a crise do sexto setênio. Para quem está chegando hoje pela primeira vez e que nunca participou das lives do COP Maria Antônia, nós fazemos lives às quartas-feiras. Essa semana nós mudamos o nosso ciclo de lives,
fazendo às 7h30 da manhã. E essa temporada nós Berenice, tá aí? Voltei. Tô. Ah, voltou. Voltei. Então, o movimento nosso é de trabalhar os setênios a orientação profissional a partir dos setênios. E o que é, na verdade, essa teoria dos setênios? É exatamente dentro da antroposofia, que é uma das bases da metodologia que o COP Maria Antônia trabalha na orientação profissional, é observar a partir da natureza, observação da natureza e os seus ritmos. Então, essa teoria dos setênios, ela nasceu justamente observando os ritmos da natureza. Quando a gente fala em teoria dos setênios, ela não nasceu aqui com a antroposofia, os gregos já falavam sobre isso. Mas Rudolf Steiner, no final do século XIX, início do século XXI, ele buscou, ele bebeu aí nessa teoria e ampliou. Ele ampliou e atualizou a teoria dos setênios, né? Então, hoje, numa perspectiva da antroposofia, nós trabalhamos a teoria dos setênios, que é observar, né, o desenvolvimento humano a partir dos setênios, de 7 em 7 anos. É claro que a gente sabe que não é assim, 7 certinho, né? Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois, né? E cada setênio, ele traz marcos como forma de nos orientar para poder observar a jornada que a gente está vivendo nesse ciclo, né? Concretamente, esse ciclo, esse sexto ciclo, né? Esse sexto setênio, que é o setênio da Berenice, um dos marcos desse setênio é exatamente a crise da autenticidade. E que daqui a pouco nós vamos ouvir um pouquinho da Berenice, como que se deu essa crise de autenticidade que ela está vivenciando, né? Então, nesse sexto setênio, um dos marcos desse setênio é exatamente essa. Nós estamos com a vida mais ou menos no meio, né? Esse sexto setênio, de 35 a 42 anos, né? Então, todas as reflexões que nós fizemos nos setênios anteriores, elas vão repercutir nesse setênio. E como que elas vão repercutir nesse setênio? A gente já começa a se perguntar, e aí? Já não sou criança, adolescente mais, tenho uma jornada toda para poder viver. O que eu preciso, de fato, modificar para poder dar sequência na minha jornada, né? Então, aparecem as grandes perguntas desse setênio. Encontrei o meu propósito de vida? Eu estou caminhando nele? É incrível que é um momento em que eu já começo a desacelerar, porque já houve conquistas, mas ao mesmo tempo eu já não posso demorar mais, porque senão eu perco o timing. Então, olha que interessante. É um movimento de ida, mas um movimento que o próprio corpo já está dizendo para você, olha, fica atento, porque agora já começa a desacelerar. Se tem que tomar decisão, se tem que fazer escolha, vamos embora. Vamos embora que a coisa está acontecendo. Então, hoje, daqui a pouco a gente vai, à medida que eu for conversando com a Berenice, nós vamos trazendo mais detalhes desse setênio. Então,
Hoje, de forma privilegiada, nós estamos aqui com Berenice Sofal. A Berenice, ela é graduada em mestre em Direito, trabalha na área de gestão em saúde e procurou o COP Maria Antônia para fazer esse movimento por causa dessa fase que ela está vivendo. Então, eu quero passar a palavra para a Berenice primeiro, para ela dar o nosso bom dia, né? Dar o bom dia dela, acrescentar mais alguma coisa nessa apresentação dela e dizer em que contexto que ela chegou para o COP Maria Antônia nesse setembro. Seja bem-vinda, Berenice Sofal. É com muita alegria que eu te recebo para essa live. Olá, bom dia a todos. Está escutando, Maria Antônia? Estou te escutando. Bom dia. Então, gostaria de agradecer a oportunidade da Maria Antônia, né, de conversar com ela, da gente conversar um pouco mais sobre a nossa experiência. Eu comecei essa conversa com a Maria Antônia tem mais ou menos uns 4, 5 meses, e o interesse foi realmente, eu estava um pouco... Eu estava inquieta com o que eu estava fazendo, com a fase que eu estava passando, e eu achei importante participar com alguém que conhece, né, que poderia me ajudar nessa caminhada, né, nesse percurso. E aí me foi encaminhada a Maria Antônia para a gente conversar. E aí foi isso que eu vim com essa proposta mesmo. Eu já tinha uma formação em Direito, tinha feito um mestrado em Direito e já tinha, inclusive, trabalhado alguns anos na área de advocacia, mas eu entendi que não era isso que eu queria fazer, que eu estava satisfeita e que eu queria procurar um outro caminho, certo? E aí eu precisava de entender um pouco mais qual era o caminho que eu deveria seguir. E aí foi isso que me levou a conversar com a Maria Antônia, essa inquietude que eu estava. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu não sabia por onde começar, como que seria esse caminho e qual que seria, né? Na verdade, teria que pensar num percurso mesmo, né, Chico? Normalmente a gente tem que pensar na caminhada e como fazer essa caminhada da melhor forma possível. E foi isso que me levou a Maria Antônia. Eu estava querendo, né, tinha, né, assim, uma necessidade realmente de pensar o que eu queria fazer. Acho que a gente acaba tomando decisões muito novas quando a gente, né, começa a pensar no vestibular. Foi uma época um pouco turbulenta também, foi uma época que eu estava voltando de um intercâmbio, e eu acho que eu fiz na época uma orientação e tal, mas acaba que a gente, quando vai efetivamente exercer uma atividade e trabalhar com isso, às vezes não é necessariamente o que a gente quer fazer para o resto da vida, né? E aí a gente começa a pensar em toda a nossa bagagem, tudo que a gente pensou em fazer, e fala, não, agora eu quero colocar em prática. Né? E aí houve uma oportunidade de trabalhar na área de saúde, e aí eu comecei a exercer uma atividade na área de saúde, e aí eu realmente me interessei, e aí eu vi realmente que eu poderia fazer uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu amo. Então foi essa vontade mesmo de mudar, porque eu já não estava, eu percebi, nossa, dá para fazer uma coisa que a gente gosta, uma coisa que a gente sai de casa e fica satisfeita com o que a gente faz, com o que a gente produz, e tem uma perspectiva, né, realmente de exercer uma atividade que a gente gosta, né, todo dia, não toda hora, mas pelo menos alguma hora do dia a gente fica feliz. Claro, Então, claro. acho que foi essa necessidade de fazer uma mudança que me levou a Maria Antônia, né? Depois, quando eu cheguei lá, ela foi me contar que, de acordo com a idade, realmente uma movimentação que acontece. Nunca imaginei que poderia ter alguma relação, questão de idade, com essa questão nossa de profissional, de questionar o que a gente deve fazer. Então, foi uma surpresa quando eu conversei com a Maria Antônia e ela me explicou isso. Então eu falei assim, nossa, realmente, aí eu pude colocar tudo que eu estava realmente sentindo e conversar com a Maria Antônia e a gente conseguir perceber mesmo essas coisas que levaram ao questionamento inicial. Uhum. Berenice, você está com quantos anos? Eu estou com 37. 37 anos. 37. Então, para quem está nos ouvindo, né, a Berenice comentou aí que quando ela chegou e que nós
contextualizamos essa fase dela e que ela falou, ó, faz sentido isso, é exatamente isso que está acontecendo mesmo. Dentro da teoria dos setênios, aos 37 anos, 35,5, 36 para 37, nós temos um grande marco na nossa biografia que nós chamamos de nodo lunar. O que é o nodo lunar? Nós temos 3 marcos, 3 grandes nodos lunar na nossa biografia. Olha que interessante. 18 anos e meio, 37 e 56,5. Que nós temos esses marcos na nossa biografia. E olhar para esse nodo lunar é muito interessante. É tão complexo pensar nessa questão do nodo lunar, mas vamos simplificar aqui, só para a gente poder entender. O que seria esse nodo lunar? É como se a vida tivesse fazendo um check-out comigo, me dando fazendo uma grande pergunta. Berenice, encontrou o sentido da sua vida? Está vivendo nele? É como se uma grande voz ecoasse dentro da gente e perguntasse se a gente está fazendo de fato aquilo que a gente veio fazer. E isso é muito interessante, porque isso reverbera tão forte dentro da gente que não dá para a gente, como se diz, colocar isso, essa grande indagação, essa grande pergunta debaixo do tapete. É preciso que a gente pare para olhar para isso. Porque se a gente não para, outras coisas, a própria vida pode dizer isso para a gente. Interessante que, comprovadamente, né, nessa fase, gerentes, líderes, pessoas de sucesso, de 37 a 40 anos, elas encerram carreiras. De repente você vê uma pessoa, ó, parou tudo, vou colocar a mochila nas costas, estou indo embora. Ou então, não quero isso mais. Quantos casos nós já ouvimos, né, de pessoas que têm essa coragem de fazer esse movimento e falar, deu, chegou, não dá mais. Então, levar isso a sério é muito importante. E ter um espaço de interlocução com alguém que vai te acompanhar nesse processo para que você direcione, né, essa jornada sua para encontrar esse caminho de realização pessoal é muito importante. É essencial, é fundamental. Porque senão a gente passa pela vida vagando sem tocar o coração das pessoas. E cada um de nós, quando estamos no lugar para que a gente foi chamado, a nossa ação, a nossa atuação, ela é uma ação e uma atuação transformadora, diferenciada. Carol, e nós encontramos uma forma maravilhosa e poderosa de fazer isso através da espiral de forças, né, Carol? Bom dia, seja bem-vinda. Então, é muito bonito isso que aconteceu com Berenice. E, Berenice, a atitude sua é só para os fortes e corajosos. Porque tem hora que a gente não tem tempo, a vida está empurrando a gente, que a gente não tem tempo para parar para isso, né? Então, isso é muito, muito interessante. E aí vem uma outra pergunta que eu gostaria de estar fazendo para você. Primeiro, tinha essa fala, tinha essa indagação sua, e hoje, né? Quais são os seus projetos, seus planos a partir dessa descoberta que você fez dentro do nosso processo de reorientação de carreira, né? Quais foram os seus movimentos? E como você conseguiu falar assim, é isso, onde nós fomos, que material, que tipo de conteúdo nós fomos olhar para poder ver aquilo que tinha de fato a ver com você. Onde você buscou
Em livros? Você buscou onde? Não, a gente, na verdade, a gente buscou na minha vida, né? Na Na minha sua história, vida, na sua na minha biografia. Olha que história. show isso. Então, a Conta pra gente foi gente um desde o pouco. início, a gente trabalhou realmente desde o início, né? As minhas memórias, as boas, as ruins, e toda a minha história, né? Desde pequenininha até agora, para a gente poder entender um pouco como eu sou, né? O que eu vim, o que eu procuro. Então, a gente fez um trabalho realmente de conhecer a minha história, para a gente poder chegar a falar o que vai ser daqui para frente, qual que é o futuro. Então, eu percebi que a gente tem que olhar para trás, ver aonde que eu tive algumas mudanças, por que aconteceu essas coisas, que me levaram, inclusive, a tomar certas atitudes em determinadas épocas da minha vida. Porque, obviamente, que elas foram conscientes, né? Mas o que me levaram a tomar essas decisões conscientes? Quais foram os fatos? Acho que os fatos que eu tomei, eles deveriam ter sido interpretados dessa forma? Né? Como eu interpretei naquela época, como às vezes, de certa forma, por alguma característica minha, eu anulei uma decisão, às vezes deveria ser tomada naquela época. Então, eu acho que o mais importante é olhar para trás, é ver um pouco da minha história para tentar entender as decisões quando foram tomadas. Né? E tentar, de certa forma, aprender com o que eu fiz para tentar chegar num caminho mais próximo agora do que eu sou, né? Pensando agora, igual você falou, com 37 anos, a gente nos permite a falar certas coisas, a gente nos permite a tomar certas decisões não tão preocupadas com, né, com a família, com as crenças que a gente, né, viveu, né, às vezes dentro de casa. Então, assim, acho que é muito importante essa visão da história, mas com a gente, com a nossa idade, com os 37, né? Que eu acho que isso foi que tem uma diferença. Então, o que eu quero, o que eu fiz até agora, eu acho que é entender um pouco passar por tudo que eu fiz, por todas as profissões que na época eu pensei, por que eu não tomei essa decisão nessa época, por que eu não pensei nessa profissão, ou por que eu pensei nessa, por que eu assumi, né, o direito, o que tinha de característica que me levou a fazer o direito, que de certa forma ela não é anulada. De forma alguma. O direito, eu fico pensando assim, nossa, que bom que eu fiz direito, tem muito a ver comigo. Mas, apesar de ter muito a ver comigo, não é uma coisa que consegue me completar. Claro, claro. Então, não me deixa satisfeita, assim, a só atuar como advogada. E talvez foi isso fez com que eu pensasse nessas considerações para procurar um pouco mais sobre o que fazer agora, também com tudo que eu já passei, né? A gente não pode anular essa situação toda, a gente tem que nos acrescentar. Claro. Então foi nessa intenção que a gente começou a trabalhar áreas que eu pudesse atuar, utilizando a minha bagagem de direito, que me deixa, de certa forma, eu sou satisfeita, eu tenho uma bagagem, e aí eu quero pegar e complementar isso com uma área que eu também sempre tive muito interesse, que foi a área de saúde, né? Então foi isso que me levou. Eu também sempre fui muito, né, minha família é da área de saúde, meu irmão, meus pais, então eu sempre gostei muito dessa área. Então foi isso que me pensou em agregar, né, o direito junto com a área de saúde, né? Claro que a gente ainda está fazendo o processo, né, Maria Antônia? A gente ainda não finalizou, a gente está trabalhando as hipóteses, o que a gente deve fazer, o que eu devo fazer, né? A gente ainda está ainda no processo, mas esse processo de descoberta, ele é muito importante, assim. Mas ele é muito difícil, igualzinho a Maria Antônia falou, precisa de muita coragem. E a gente não toma ela de uma hora para outra, né? Todo dia a gente pensa um pouco mais, de vez em quando acorda de noite e fala, nossa senhora, eu vou fazer e tal. Mas eu acho que essa movimentação, ela é importante. Super e é isso que importante. tem que ser feito. Então... Agora, o mais interessante, Berenice, para todas as pessoas que estão nos ouvindo e que depois vai também nos ouvir, é como que essas evidências que nós vamos encontrando na nossa jornada, na nossa biografia, que vai trazendo essa confiança e essa segurança de falar, é por aqui. Nós temos todas as certezas do mundo? Não temos.
mas determinadas evidências começam a nos indicar que a gente pode ir, que a gente está no caminho, que a gente pode ir por ali, né? E o que eu acho muito interessante nessa idade dos 37 anos é que a gente não tem a gente já construiu um repertório. Nós não somos crianças, adolescentes e jovens que está na fase da experimentação. Nós já trazemos uma certa bagagem para tomar essa decisão com uma certa margem de segurança, como a Berenice falou. Porque a gente já traz um repertório que a gente sabe que se a gente vai por ali, é possível. Né? Curiosamente, na biografia da Berenice, ela trazia dados, pistas dessa identificação dela pela área da saúde e bem-estar. Eram conteúdos que ela lidava e que ela lidou a vida inteira. Né? Então, essas evidências foi dando para ela elementos para que ela pudesse ir fazendo essa transição, essa reorientação com tranquilidade e com segurança. E aquela velha história que a gente, aquela velha e célebre frase, né? Não pegar a criança com a bacia e a água, jogar tudo fora. Opa, eu já construí um repertório no direito. O que eu vou fazer com isso? Como que isso pode me apoiar nesse momento, nessa reorientação, para que eu possa estar fazendo essa transição com segurança, né? Sem perder sono e achar que eu estou no caminho errado. Então, isso é muito bonito. E tem uma coisa que a Berenice comentou, nós não terminamos o processo dela ainda, mas outras evidências que a gente encontra no processo são os seus talentos e as suas habilidades, né, Berenice? Você poderia compartilhar conosco duas ou três forças que você sente confiança e segurança em ancorar essa virada que você está fazendo na sua jornada, na sua biografia? Duas forças que você traz, assim, que você lembra? Eu acho que as forças que eu tenho, eu acho que seriam uma questão realmente de resolver as coisas, resolutivas, e às vezes de direcionar também as pessoas. Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de propor soluções, de propor medidas que ajudem a elas, então eu acho que eu poderia falar que são as minhas duas forças, essa forma de tentar resolver e ao mesmo tempo ajudar a pessoa a encontrar o seu melhor caminho, né? Então, assim, eu acho que seriam essas duas questões que eu trago para a mesa, assim, eu tenho uma boa condição de juntar as pessoas, de conseguir fazer um planejamento e juntar a equipe, né? De colocar todo mundo ali para chegar um consenso ou chegar numa solução ali todos juntos. A sua força de empatia também, né, Berenice? De convivência. Berenice reúne, agrega, traz. Peraí, vamos lá, vamos ver, o que eu posso fazer, né? Então, isso é bonito demais. É muito interessante, né? Berenice, como que você está nesse momento? Como você chegou, você já compartilhou com a gente. E como que você está nesse momento onde a gente já está fechando esse trabalho nosso? Como que você está saindo dessa jornada de olhar para a sua biografia, de fazer essa transição? O que você traz dentro de você? Que você poderia compartilhar com a gente como forma da gente já estar finalizando esse dia nosso aqui para a gente dar sequência ao nosso dia. Acho que a gente consegue. Você encontrou seu propósito? Uma pergunta que não quer calar, né? As perguntas desse setênio acrescentei novos valores na minha vida, encontrei meu propósito, eu estou caminhando nele? Estou caminhando com certeza e entendo que agora chegar ao propósito
assim, acho que eu tô caminhando. Eu acho que ainda essas coisas a gente não pode. Eu ainda sinto que eu ainda tô um trabalho, mas ainda eu não acho que eu ainda tomei uma decisão. Ainda não, sabe? Estou chegando nesse propósito, com Uhum, certeza. uhum. O caminho é para esse e eu não vou sair dessa jornada sem realmente encontrar o que eu quero fazer, ou o que me traz realmente, né, que me motiva, que tem paixão, que eu quero fazer. Eu acho isso muito importante. Isso, eu Uhum. conversando com você, vendo que, né, eu posso encontrar uma coisa que eu gosto, que eu tenho interesse. Então, assim, eu não penso em sair desse processo sem conseguir encontrar esse propósito, sabe? Uhum, Acho que é isso que uhum. é importante, a certeza de querer chegar, de percorrer esse caminho e chegar né, uma situação realmente, claro, nada é ideal, todo caminho tem suas diversidades, né? Não é todo dia, né, não é tudo que a gente faz, a gente gosta, e também não é toda hora que a gente está bem e feliz. Mas se a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, a gente consegue passar de forma, né, mais feliz por essa vida. Então, acho que isso que é Aham, importante. Então, aham. assim, não acho que ainda cheguei no meu ponto de propósito, mas acho que eu estou caminhando para esse sentido. Eu acho que o questionamento, o fato de estar aqui, eu acho que já é um movimento importante, certo? Mas eu acho que o movimento ainda continua. Aham. Tem uma coisa que eu admiro muito em você, ô Berenice. Todas as vezes que eu te propus alguma coisa, você não para pensar. Topo, vamos? Né? Vamos É fazer uma live? verdade. Vamos embora. Vamos fazer. Ai. Bora! Esse ele é muito interessante. Ele é muito bacana. Essa disponibilidade para, né? O grande marco desse setênio, sexto setênio, é exatamente a ideia da autenticidade, a crise de Uhum, autenticidade. Então, eu sinto que você tem uma liberdade interna de ir na direção daquilo que você acredita, aquilo que tem a ver com você. Você já não está presa mais. Assim uhum, como o jovem de 18 anos e meio ainda está sobre a rede de influências no momento de tomar as decisões. Ainda tem, peraí, isso vai dar dinheiro, isso não vai dar dinheiro, nossa, será? Será? Né? E esse momento que você vive, você já está descolada. Você já descolou dessa rede de influência para poder fazer essa escolha sua. Então, a crise de autenticidade, né, que é, na verdade, a marca de todos os setênios é passar por crises e evoluir. Você vence uma crise uhum. e dá uma evoluída. Passa por outra crise e outra evoluída. A criança lá no primeiro setênio, ao nascer, ela passa por uma crise. Como é que ela sai da barriga da mãe? É a primeira crise do homem, né? Do ser humano. É a primeira crise. Para chegar nesse mundo, passa por uma crise. Então, a boa notícia que eu tenho para te dar, e falo nisso o tempo todo, e para todas as pessoas que estão aqui conosco, na verdade, é uma crise no sentido positivo da palavra, eterna, até na hora de morrer. A gente passa por crise, mas é através dessas crises que a gente evolui, porque senão nós estaríamos no mesmo lugar. E isso traz uma esperança gigante para a gente, né? A crise, ela faz a gente mudar de nível. Então, você está num outro nível. Quando você chegou para agora, uau, que orgulho, que orgulho. Toda vez que eu encontro com você, que você sai do consultório, eu falo, aqui, cada dia que passa, você está crescendo, cada dia maior, né? Então, assim, isso é muito interessante. Então, a teoria dos setênios, como aporte, como suporte da metodologia, da orientação profissional, ela é muito importante, ela é muito interessante, ela é muito inspiradora, ela traz muitos elementos para a gente. Então, esse é o grande convite que eu gostaria de fazer para você. Nós já temos elementos
para poder confirmar para você. Berenice, voa, voa, porque você já tem dados, elementos para andar, correr e voar. Agora, vamos fechar essa história desse curso, né? Já tem uma história. Peraí, você estava no direito e agora está entrando para a saúde. Como que você vai? Conta para a gente só um pedacinho desse caminho que a gente está planejando aí, para depois chegar no projeto de vida. Então, eu estou tentando fazer uma pesquisa, né, fazendo, na verdade, um trabalho de tentar achar cursos que sejam na área de saúde, mas que o direito, de certa forma, também está junto. Então, nós estamos procurando instituições como o Albert Einstein, tem a Faculdade de Ciências Médicas também, e outras que elas fazem né, assim, esse movimento de trabalhar a área de saúde, gestão em saúde, trabalho de experiência do paciente, toda essa perpassa pela área de saúde, mas ao mesmo tempo o conhecimento na área do direito, ela ajuda, auxilia a fazer a fazer essa parte do trabalho, entendeu? Então você não perde a formação, obviamente, do direito, ela só vai ser feita no ambiente na área de saúde. Então, o que a gente inicialmente estamos trabalhando, né, Maria Antônia, seria áreas que estivessem na área de gestão em saúde. Exatamente, então, direcionando esse cursos, potencial seu, tá? Descobrimos que não é o direito, tá? Vimos que tem pistas na sua biografia que te leva na direção da saúde, tá? Mas em que área da saúde? Ah, Berenice é ativa, é proativa, ela providencia, ela organiza, tá? Então vamos ver coisas que dialogam com essas forças, com esse potencial dela. Depois nós vamos olhar. Peraí, então, a qualificação dela ainda, ela não tem uma formação em gestão, ou ela não tem formação na área de saúde. Que cursos, né? Que conteúdos que conectam com essa formação necessária para ela poder fazer essa transição com segurança e atuar com excelência, que é uma das forças, né, que é valor isso também para Berenice, para que ela entre de fato com qualificação para poder atuar com segurança, com confiança, fazendo acontecer aquilo que ela veio fazer. Então isso é muito interessante no processo, né? Berenice, só para a gente poder fechar a live e começar esse dia maravilhoso com outro ânimo de viver, né? Uma frase, eu quero convidar as pessoas que estão conosco, as pessoas que vão nos ouvir, que frase ou que palavra que te nutre para poder fazer esse grande movimento seu de virada, sair dessa crise e fazer um movimento de evolução. Uma frase, uma palavra assim, que você traria para a gente. Eu acho que no caso seria talvez felicidade, busca da felicidade, busca de se encontrar mesmo, de fazer o que sempre pensou em fazer. Eu acho que é isso. Eu acho que é buscar você nesse processo. Então, isso que é o mais importante. Eu acho que é isso. Muito bom, muito bom. Pode ter certeza absoluta que você está super no caminho. Você está super no caminho. Eu, como sua coaching, né, eu legitimo essa jornada bonita que nós estamos construindo. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, nós usamos como referência esse livro, né, A Vida e Seu Ciclo sobre o Olhar da Antroposofia, que é uma das bases da metodologia do COP Maria Antônia, né? Quero convidar as pessoas que estiveram aqui conosco para os próximos setênios. Se você ficou curioso para saber essa história de setênio, entender, na verdade, em que momento da sua vida que você se encontra, quais as perguntas de base para poder te orientar nesse caminho, nessa jornada de transformação, de evolução, de ascensão, né? No perfil do COP Maria Antônia, pode ir lá que você vai encontrar conteúdos que vai te amparar nesse sentido, ou até no meu perfil pessoal também, Maria Antônia _Live, você vai encontrar
conteúdos ligados à teoria dos setênios, né? Tem as lives que já estão gravadas, que estão lá dos setênios anteriores. E para a semana que vem, no 7º setênio, nesse mesmo bate-horário, ao amanhecer, nós estaremos com 2 pessoas queridíssimas também conosco. Elaine, ela trabalha com constelação familiar sistêmica, 7º setênio, e Flávia, né? Que trabalha, formada também em Direito, né? Trabalha com conciliação. Então vai ser outra live incrível, como foi essa live com Berenice, né? Então todos vocês estão convidados para esse momento. Eu quero terminar esse 6º setênio e essa live com um presente, com um poema de Rudolf Steiner. Eu quero, a princípio, dedicar esse poema a Berenice e a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estiveram aqui conosco nessa live, as que vão nos assistir, as pessoas que irão nos assistir lá no perfil do COP, esse poema de Rudolf Steiner, que se chama A Dança da Paz. Tá? Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Maria Tereza. Você está aguardando as próximas lives. Que bom que eu estou percebendo que você está acompanhando todas as lives, né? Muito obrigado, carinho da família da Berenice Sofal. Que família maravilhosa. Que legado que essa família tem na área da saúde, quanto bem que essa família faz aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, né? Na saúde. E agora a Berenice entrando nesse universo, né? A Carol Sofal, que é essa querida, que é minha parceira na construção da espiral de forças, né? Como uma exímia psicóloga também, né? Na área da saúde. Então, gratidão a essa família, né? Pela nossa jornada e pelos nossos caminhos terem se encontrado, né? No momento das nossas biografias, a gente se encontrou, né? Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. E parece que a Alessandra, gratidão por tão precioso encontro. Muito bom iniciar o dia com esse bate-papo recheado de força e alegria. Gratidão, Alessandra, você sempre querida. Carol, alegria de ver vocês juntas. Muito bom. TT, bom demais começar o dia. Então, vai o poema, que fala muito desse setênio. Esse setênio é muito isso, a dança da paz. Então, coloque o seu salto, porque o salto já está dentro de você, Berenice Sofal. E vai para o mundo, porque o mundo, a saúde está te esperando para tomar providência, para encaminhar, porque você é para isso. Você faz isso com muita autenticidade. Pode ir, porque o mundo está te esperando. Germinam os desejos da alma. Crescem as ações da vontade. Amadurecem os frutos da vida. Eu sinto o meu destino e meu destino me encontra. Eu sinto meus objetivos e meus objetivos me encontram. Minha alma e o cosmos são um só. A vida se torna mais clara ao meu redor. A vida se torna mais árdua para mim. A vida se torna mais rica em mim. Por isso vale a pena os desafios de fazer uma reorientação aos 37 anos. Parabéns pela sua coragem, Berenice Sofal. O mundo está te esperando. Um beijo muito grande para todos vocês, para você. E a gente continua a nossa jornada. Para a gente fazer esse grande projeto de vida, porque o mundo está te esperando. Bora lá! O dia está começando. Com outro ânimo de viver. Bom dia, bom dia. Beijo grande. Bom dia, tchau. Tchau, tchau.